Pessoal, como vocês têm visto aí, o Bozo tá andando no hospital, caminhando lá e sem máscara, né? Claro, e ele leva uma comitiva de segurança junto, todos sem máscara também. E agora ele inclusive tá invadindo o quarto dos pacientes para bater foto, tal, com alguns apoiadores. Coisa absurda, né? E aí o Reinaldo Azevedo comentou isso, falou assim: dúvidas sobre o Vila Nova Star. Lembrando aqui que ele só tá nesse hospital e não tá no Einstein, porque o médico da facada só trabalha nesse hospital atualmente. Então, e ele precisa ir especificamente no médico da facada. Aí voltando aqui. É regra paciente levar patógenos para passear, entrando nos respectivos quartos de outros pacientes, transformando o hospital numa espécie de resort? E aí, inclusive, uma mulher que segue o Reinaldo Azevedo comentou o seguinte: meu irmão vai fazer um transplante de medula e não vai poder ter acompanhante por causa da Covid. Eu sou a doadora, vou ficar uma semana internada sem acompanhante e sem visitas. Isso que o Bolsonaro tá fazendo é um tapa na cara da sociedade, exatamente. Só porque ele é o Bolsonaro e ele não cumpre lei, né? Ele nunca cumpriu regra e lei na vida dele, ele pode ficar andando lá no hospital sem máscara. Acompanhado por uma comitiva de seguranças e tal. E aí, ainda nessa linha, né, o Paulo Pimenta comentou, né: bom dia, você acreditou nesse teatro do Bolsonaro essa semana? Ontem ele estava sem máscara caminhando no hospital fazendo selfie com pacientes. Menos de 24 horas depois de internado, deu entrevista ao vivo no programa do Siqueira Júnior, né, que é o apresentador que recebe dinheiro do governo. E aí eu vou colocar aqui pra vocês um vídeo, né, que viralizou aí no WhatsApp e tal, de uma menina meio que questionando aquela questão da facada. Segue o raciocínio aqui. Bom, primeiro tem esse fato meio esquisito aqui, de que Adélio Bispo, que foi condenado pela suposta facada, passou o mesmo período do dia 5 ao dia 8 de julho num clube de tiro, em 2018, com o filho do presidente Carlos Bolsonaro. E isso é um fato porque o próprio cara postou na sua rede social. O primeiro fato que chama atenção é que, na época, o Adélio estava desempregado. Então, como ele teria dinheiro para pagar um fim de semana num clube de tiro em que a hora custava, em média, R$600? Um fato também levantado pela Polícia Federal é que o agressor saiu de Minas Gerais e ficou por 45 dias no estado de Santa Catarina em uma casa alugada. Nesse período, ele chegou a trabalhar para um dono de um restaurante, tipo um sushi bar. E esse dono desse restaurante é amigo de Carlos Bolsonaro. Bom, passado isso, o cara foi para Juiz de Fora e ficou hospedado em uma pensão por 15 dias antes do fatídico episódio do atentado e pagou essa pensão à vista em dinheiro. Outro fato também que chama muita atenção é de que Carlos Bolsonaro nunca acompanhava o seu pai nas manifestações, né, de apoio à campanha, e nesse dia ele foi e fez questão de postar também. E até mesmo recentemente, a deputada Joyce Hasselmann, ex-bolsonarista, ex-líder do governo na Câmara, que sempre acompanhava o presidente nos atos de campanha, em um belo dia, ela comentou com ele, falou: olha, não esqueça seu colete, né, a prova de balas e tudo, todo cuidado é pouco, anda na multidão. E que o presidente falou para ela em tom de brincadeira: e se eu tomasse uma facada, eu ganhava a eleição? Ela, vira essa boca pra lá, né? Bem no dia do ato, em Juiz de Fora, o presidente não usou o colete à prova de balas e não fez a campanha como de costume, que era armar um palanque e falar, né? Nesse dia ele resolveu entrar na multidão. Um fato também que chama atenção é que, na época, o presidente foi operado por um médico gastro-oncologista. Tudo isso pode ser, assim, uma grande coincidência? Pode, mas sei lá. Nossa. Aí ele falou assim: se eu tomasse uma facada, eu ganhava a eleição. Ele usou essa frase uns 10, 15 dias antes. Eu falei: fica quieto, vira essa boca pra lá. Bem, agora mudando completamente o assunto, o bolsonarismo partiu realmente pra violência já, né? Eles viram que eles vão perder essa questão do voto impresso, e aí o principal ativista bolsonarista da atualidade, que é esse tal de Guilherme Fiuza, que faz o programa lá na Jovem Pan, falou o seguinte: deixando claro, olha a ameaça, hein? Deixando claro pra quem ainda não entendeu, a eleição sem voto auditável é golpe. A eleição é presidida pelas mesmas togas que reabilitaram o criminoso Lula. Ele esqueceu aqui de falar que essas mesmas togas que prenderam Lula em 2018. Mas vamos continuar aqui. E foram aos partidos fazer lobby contra o voto auditável. Deputados, pensem... Olha a ameaça, hein? Olha a ameaça. Deputados, pensem bem se os senhores querem mesmo incendiar o país. Que coisa, hein?
Aí, óbvio, o comentário mais curtido embaixo já era esse aqui. Então vivemos um golpe desde 1996, né? Que é quando a urna começou a ser utilizada. Quantas vezes os bolsonaros e os aliados foram eleitos por meio de golpe? Cada besteira que a gente lê aqui. Mas isso já dá a tônica do que vai ser essa discussão, né? Os bolsonaristas vão passar a ameaçar mesmo. Olha, nós vamos dar um golpe se vocês não aprovarem o voto impresso. E aí foi muito boa essa entrevista da Malu Gaspar no Globo hoje, com a secretária-geral do Tribunal Superior Eleitoral, Aline Osório. E ela diz o que a gente já estava falando aqui há muito tempo, né? É ingênuo achar que o voto impresso vai calar o discurso de fraude. Até porque, se tivesse voto impresso, o Bolsonaro estaria pedindo o voto eletrônico. Porque a questão dele não é essa. A questão dele é causar uma confusão, uma baderna após a votação, que ele vai perder, e aí ele colocar meio que os militares como o desempate, né? Como os agentes que vão desempatar esse confronto que vai estar posto. Essa que é a questão do Bolsonaro. Inclusive a Aline diz aqui, os partidos poderiam ter pedido os arquivos das eleições para verificar e recontar o resultado das eleições em 2018. Ninguém nunca pediu esses arquivos, ou seja, eles não querem, eles não estão nem aí para negócio de voto impresso. Não é essa a questão, tá? Não é essa a questão. E aí, em outro trecho da entrevista dela, ela diz o seguinte: quantos candidatos derrotados vão pedir recontagem e vão querer questionar o resultado na justiça? As eleições, ao final, vão ser decididas por juízes, não pelos cidadãos. A política vai se tornar uma grande guerra de liminares e não de propostas ou de disputa legítima de candidatos. Lembrando, né, como sempre, aquela reportagem que eu sempre mostro aqui, né, que essa questão é o seguinte, esses votos impressos vão ficar armazenados e durante esse armazenamento e no transporte é possível você suprimir algumas urnas, você sumir com elas no meio do caminho e também acrescentar votos em urnas ali durante o transporte e tal, na custódia ou até durante a recontagem. Então o lance, e lembrando que quem vai fazer esse transporte, quem vai gerenciar essa custódia das urnas e não sei o que, tudo é militar, né? Uma grande parte bolsonarista. Então é isso, pessoal. A gente volta mais tarde.